O que é que os abusadores faziam? Sexo oral com ela e manipulavam-lhe a genitália com os dedos. Também a menina também demonstrou, e isto inclusive está gravado, masturbação vaginal e anal ensinada pela mãe para ela fazer para os filhos. O que eu gostava de entender é o seguinte: como é que essas pessoas tiveram acesso à sua filha, esses abusadores tiveram acesso à sua filha? A mãe dava acesso à filha nas visitas ao fim de semana, a mãe dava-lhes acesso à filha. Com essa intenção de abusá-la sexualmente? Não faço a mínima ideia, não estava lá, não sei se estava bebida, se estava debaixo de influência, se estava muito deslumbrada, se... Não sei. O que a minha filha diz é que a mãe sabe e gosta. Gosta de ver a sua filha a ser abusada? São as palavras dela, estão filmadas, está gravado. E okay. O hospital psiquiátrico também está a par. Então a mãe sabe disso? E começou a falar bem de um momento para o outro. Quando começou a falar, confirmou os nossos piores receios, começou a contar coisas muito anormais, atos sexuais e outras coisas bastante complicadas que ela assistia. O que é que ela dizia, por exemplo? Ela descrevia sexo entre vários adultos e às vezes... vários com a mãe ao mesmo tempo, coisa que também descreveu no Hospital Psiquiátrico de Luanda, Ministério da Saúde, não é? Quando a minha filha está com 3 anos e morava comigo e com o irmão, começa a não querer ir visitar a mãe, crises de choro, febres psicossomáticas e vinha sempre com a região genital avermelhada e vinha muito transtornada, não com uma sentença que diz que a minha filha vai morar com a mãe enquanto decorre o processo de abusos sexuais ocorridos em casa da mãe. Como assim, se a criança narra, conta episódios como esse, como é que a guarda ainda é dada sobre a mãe? Se calhar uma forma de proteger a menina era, enquanto a investigação está em andamento, era o pai estar com a guarda. Como é que foi isso? Porque isto são os méritos, os méritos, para não usar a palavra feitiços, da Susana Inglês. Consegue com processo... Advogada. Sim, processo advogada e ex-presidente da Comissão Nacional de Eleições, com poder dentro do país. E essa juíza vem e faz uma sentença na qual devolve a criança à agressora, à mulher que assiste aos abusos sexuais e é conivente com eles, de acordo com o Hospital Psiquiátrico de Luanda, e para morar nessa casa. E nem sequer me garantiu as visitas. A mãe não cumpriu, eles estão a par. Em mais de 2 anos eu tive direito a menos de 10 visitas à minha filha. E todas supervisionadas pela mãe, que se mantém a cerca de 1 metro de mim e por vezes há contacto físico. Passa-me a mão no braço, fala comigo como se fosse a minha melhor amiga. Eu não preciso dela como melhor amiga, o que eu precisava era que ela defendesse a filha. Se não quer fazer, entregue a filha, que eu continuo a cuidar dela. Normal. E depois temos a juíza Maria Alice José da Silva, que aceita retirar uma criança quando há um processo de abusos sexuais e há um processo de guarda a correr, aceita a retirar e a dar a guarda à pessoa que está a encobrir. E pior, essa juíza ameaça-me. Esta juíza não responde a requerimentos. O que não entendo é porque é que a guarda voltou para a mãe. A guarda voltou para a mãe, para a filha nunca mais poder falar, não se poder identificar, finalizar a identificação dos 2 indivíduos que ela identificou em retrato falado e dos quais nós conhecemos as matrículas. E essa conversa de que os tribunais se recusam a ouvir o Ministério da Saúde é verdade? É verdade. No julgado de menores não quiseram ouvir o Ministério da Saúde, preferiram ouvir uma associação profissional que trabalha à margem da lei. De repente tenho pessoas que pertencem à sociedade, que fazem apresentação de programas de televisão, na TV Zimbo, na TPA, a dizerem o pior possível sobre mim. Tudo para me descredibilizar, a minha filha é uma mentirosa e o que eu estou a dizer não é verdade. E pede para a mãe a deixar falar comigo. A filha pede para vir morar para a minha casa. Há uma gravação de uma conversa que ela está a ter com os meus pais em que ela diz que o desejo dela de aniversário este ano foi voltar a ser pequenina, voltar a ter 3 anos ou 4 anos para morar com o pai. A minha filha tinha um tipo físico muito robusto, muito musculada, andava a cavalo, estava a aprender a nadar. O que é que pretende, Sr. Gaspar? Eu pretendo que, já que a magistratura, pela forma como está a agir com as ações aberrantes e a Procuradoria, parece que tem alguma estima na pedofilia e estes pedófilos estão obviamente muito bem protegidos, que entreguem a minha filha para eu poder criar longe de toda esta podridão. O processo que mais lhe interessa, mais importante, é o da guarda ou do abuso sexual? Da guarda. O da guarda permite salvar a minha filha. Os abusos sexuais eu acho que interessa à sociedade angolana. Querem pedófilos a tocar
outras crianças que os pais não tiveram coragem ou que as mães não tiveram coragem de denunciar, porque estes indivíduos não tocam numa criança por ano. Tocam dezenas de crianças. Isto está mais que estudado. Muitas crianças a passarem por isso. Querem 3 pedófilos à solta, querem a advogada Gisela Faria Martins a proteger e a dizer as coisas mais descabidas, querem a advogada Susana Inglês a agir desta maneira. Isto é um tema que os angolanos e a cidade angolana têm que decidir. Queremos estas pessoas, queremos a juíza Maria Alice José da Silva de julgado de menores a mandar crianças num julgado de menores de volta à casa onde são abusadas, querem o juiz João Sérgio Tate a fingir que não pode fazer nada por uma guarda e a permitir que uma criança continue em situação de risco e a violar, querem continuar a assistir às violações da Constituição da República de Angola, querem o futuro das crianças destruído para o prazer dos filhos dos privilegiados. É isto que pretendem. Isto é uma questão mais para os angolanos. Como é que isto continua? Como é que as queixas vão parar ao Conselho Superior de Magistratura? Um dos juízes tem uma, a outra tem 2, vai brevemente ter 3 e não acontece nada. E é esta a justiça que estamos a servir. Como é que querem que os estrangeiros venham para Angola, tragam as famílias e se sintam seguros? Como é que querem que as pessoas de bem angolana, as pessoas de bem e testemunhas de Jesus, pessoas boas, façam uma vida normal aqui, em paz e sossego, sabendo que estas coisas se passam? Spoolgate. Fornecemos soluções e produtos de segurança eletrônica. Para a sua indústria e residência, temos os seguintes: cercas elétricas, portão automático, câmara de vigilância, fabricação de portões, sistemas de alarme, cancelas e vídeo porteiro. Estamos localizados no município de Talatona, bairro Camamaú. Mais informações: 930 44 01 17 ou 931 06 3490. Ou visite o nosso site www.spoolgate.com. Spoolgate, sempre o melhor preço. Rádio 20 é líder em audiência na net. Ouvintes, audiência, perdão, boa tarde, 16 horas e 8 minutos, quarta-feira, 29 de novembro de 2023, e propomos-nos hoje estar aqui na Rádio 20 para ouvir um pai magoado, completamente descontente, perdão, com o que tem acontecido com a sua filha, atos de pedofilia e abuso sexual a uma criança, tá? Eu estou aqui na Rádio 20 com o senhor Manuel Guerra, pai da menina Maria, uma situação que um episódio que tem viralizado nas redes sociais, e esta mesma menina tem sido vítima de abuso sexual, é verdade, e adultos que então vão fazendo certas penetrações com a menina, e é um caso, penetrações com ossos, né? Certo? É um caso, obrigado desde já, é um caso que já é de conhecimento público e já está então também entregue às autoridades. Mas nós gostávamos aqui de entender o que é que aconteceu de facto e em que ponto está. Por isso hoje temos aqui o senhor Manuel Guerra na Rádio 20 para falar connosco. Manuel Guerra, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui. Boa tarde, obrigado por me ouvirem, por esta oportunidade. Obrigado nós por ter acedido ao nosso convite. Muito bom. Senhor Manuel Guerra, pai da menina Maria, e nós gostávamos de entender o que aconteceu de facto com a menina Maria. Que episódio é esse? Bem, que envolve a sua filha? Isto começa logo em 2019, quando ela tinha apenas 2 anos, pouco depois da minha separação da mãe dela. Ela vai viver com a mãe e é vítima de agressões bárbaras, pés na cabeça. A mãe acusa o irmão diz que foi a mãe que a atingiu. Nunca se esclareceu, apesar de haver uma queixa na polícia. Essa queixa foi metida na altura pela mãe porque eu, quando fui buscar a menor e quando fui socorrer a menor, não estava com documentos. Estava a fazer fisioterapia, estava no ginásio, portanto estava sem documentos, e a mãe é que assinou a queixa, o que foi um erro porque essa queixa depois já não avançou. Entrou a advogada, a Susana Inglês, antiga presidente da Comissão Nacional de Eleições em 2017, antiga juíza do julgado de menores e membro da OMA, entrou e essa queixa já não avançou, não foi a lado nenhum. O que eu sei é que a minha filha ficou praticamente sem conseguir falar, teve um retrocesso brutal e só voltou a falar com 4 anos e meio. Quando a minha filha está com 3 anos e morava comigo e com o irmão, começa a não querer ir visitar a mãe, crises de choro,
febres psicossomáticas e vinha sempre com a região genital avermelhada. E vinha muito transtornada, não se conseguia fazer nada com ela no infantário e nas terapias da fala. Portanto, era complicadíssimo. Segunda, terça-feira não se conseguia fazer nada com ela. Várias vezes pedi esclarecimentos da minha ex-mulher, mas só obtinha insultos e insinuações e respostas espertas, mas evasivas. Mas a sua ex-mulher sabia de que se tratava, o que havia acontecido? Claro que sabe. Eu durante muito tempo pensei que ela não soubesse, mas hoje em dia não tenho dúvidas que sabe. Ela e a Susana Inglês não fazem outra coisa senão mover influências e abafar. E não são as únicas. A própria advogada Gisela Faria Martins dá uma entrevista de 58 minutos, acima de 30 em verdades, e destruir completamente a minha imagem. Quer dizer, eu, um estrangeiro, sem família, sem grandes contactos em Angola, que trabalho, de repente tenho pessoas que pertencem à sociedade, que fazem apresentação de programas de televisão, na TV Zimbo, na TPA, a dizerem o pior possível sobre mim. Tudo para me descredibilizar. A minha filha é uma mentirosa e o que eu estou a dizer não é verdade. Agora, o senhor vai continuar, mas eu quero entender, para essa deixa. Acabou de dizer que que era a advogada Susana Inglês e a sua ex-mulher pretendem abafar o caso. Como é que uma mãe vai abafar um caso da sua filha em que está a ser violentada? Qual seria o interesse da sua ex-mulher em abafar isso? Uma situação bárbara envolvendo a sua filha, a filha dela, no caso. Olha, há situações destas muito mais frequentes do que se imagina. As motivações reais nós não poderemos saber, poderemos apenas especular. Será que existe uma relação de dependência entre ela e os 3 indivíduos que mexeram na filha dela ou que mexiam na filha dela? Será que são familiares? Será que ela quer, porque é que ela os quer proteger? Será que ela depende deles de alguma forma? Que dívidas é que tem? Que dívida é que tem para com eles? Qual é que é o papel de Susana Inglês no meio disto tudo? Porque Susana Inglês não destrói só o processo dos pontapés na cabeça, das agressões. Destrói também o processo da guarda, em que o juiz me dá uma guarda provisória para daí uns meses dizer que é litispendência, portanto este senhor não sabe que o período colonial já acabou, e diz que o que foi decidido em território português numa conservatória não pode ser alterado em Angola. Ora, guarda altera-se em qualquer parte, basta que os fatores mudem. Portanto, não é o mesmo território, não é o mesmo momento, no entanto, ele basicamente ridicularizou-se, um homem que dá aulas nas universidades, a dizer que é um caso de litispendência, e o processo ficou preso sem seguir para o Supremo Tribunal há mais de 2 anos. Brevemente fará 3 anos que estamos à espera que este processo vá para o Supremo Tribunal. Tudo o que é artifícios é usado. Não há tinteiro, as guias não estão prontas, o juiz não deu despacho, o processo está fechado no gabinete do juiz, nunca tivemos acesso a nenhum dos processos. Querem dar tempo. Sim, o juiz é o João Sérgio Tato, e eu acho que é bom que saibam os nomes das pessoas e o que é que elas andam por aí a fazer, porque nós temos que saber muito bem com quem é que lidamos. Queremos entender, vamos recuar um bocadinho para entendermos. Então, o que estava a explicar, a sua filha foi agredida, dando sequência, o que é que aconteceu de concreto com ela? Quando foi agredida, ficou a morar comigo. Durante 2 anos e meio, praticamente não conseguiu falar, só ficou a falar com 4 anos e meio, e começou a falar bem de um momento para o outro. Quando começou a falar, confirmou os nossos piores receios, começou a contar coisas muito anormais, atos sexuais e outras coisas bastante complicadas que ela assistia. O que é que ela dizia, por exemplo? Ela descrevia sexo entre vários adultos e às vezes vários com a mãe ao mesmo tempo, coisa que também descreveu no Hospital Psiquiátrico de Luanda, Ministério da Saúde, não é? Está nos relatórios. Ela dizia que a mãe ia se envolver sexualmente com vários homens à frente dela. Em simultâneo. Isso também foi dito no dia 22 de setembro de 2021 no Comando Provincial do SIC, perante a psicóloga do SIC, a procuradora Lina Caloias e a advogada da minha família. Curiosamente, 12 dias depois, noutro processo, vem uma juíza violando a Constituição da República de Angola, basicamente forçar a entrada em minha casa e com uma sentença que decide, que diz que a minha filha vai morar com a mãe enquanto decorre o processo de abusos sexuais ocorridos em casa da mãe. Como assim, se a criança narra, conta episódios como esse, como é que a guarda ainda é dada sobre a mãe? Se calhar uma forma de proteger a menina era, enquanto a investigação está em andamento, era o pai estar com a guarda.
Como é que foi isso? Porque como é que isto foi? Isto são os méritos, os méritos, para não usar a palavra feitiços, da Susana Inglês. Consegue com processo... Advogada. Sim, processo advogada e ex-presidente da Comissão Nacional de Eleições, com poder dentro do país. O que é que ela consegue? Ela consegue que os juízes tomem decisões aberrantes. Por exemplo, este processo de abusos sexuais em que a miúda identifica em retrato falado 2 indivíduos e há mais um que a identificou por nome e por fotografia, é arquivado, mas não é arquivado pela procuradora que tem o processo, é arquivado pelo Vice-Procurador-Geral da República, Luís Mota Liz. Quer dizer, como é que o Vice-Procurador da República arquiva de forma irregular, não explica o que está a fazer e nunca nos deu acesso ao processo. Então, a Susana Inglês faz milagres, portanto, para quem comete coisas estranhas é a advogada a quem recorrer. Mas depois consegue. Depois metem-me contra mim um processo de alienação parental porque eu só permitia que a mãe visitasse a filha em minha casa em alturas que eu me ausentava para elas ficarem mais à vontade. Metem-me um processo de alienação parental, fazem uma série de declarações falsas a meu respeito, eu entrego as provas à juíza, a juíza viu as provas, disseram que eu não pagava pensões de alimentos, numa altura em que me separei, mentira, pagava, disseram um monte de mentiras. E essa juíza vem e faz uma sentença na qual devolve a criança à agressora, à mulher que assiste aos abusos sexuais e é conivente com eles, de acordo com o Hospital Psiquiátrico de Luanda, e para morar nessa casa. E nem sequer me garantiu as visitas. A mãe não cumpriu, eles estão a par. Em mais de 2 anos eu tive direito a menos de 10 visitas à minha filha. E todas supervisionadas pela mãe, que se mantém a cerca de 1 metro de mim e por vezes há contacto físico. Passa-me a mão no braço, fala comigo como se fosse a minha melhor amiga. Ora, eu não preciso dela como melhor amiga, o que eu precisava era que ela defendesse a filha. Se não quer fazer, entregue a filha, que eu continuo a cuidar dela. A minha filha ficou completamente alienada. A minha filha só tem os avós do meu lado, os meus pais vivos, não fala com os avós, não fala com 2 dos irmãos, tem imensa dificuldade em ver o outro irmão. Quer dizer, isto é uma loucura completa. A miúda perdeu tudo o que tinha. A miúda tinha terapia de fala, perdeu contato com os terapeutas, ia ao hospital psiquiátrico porque há risco acrescido de suicídio nestes casos que não são acompanhados. Foi lá durante 7 meses seguidos, já não vai. A mãe opôs-se à terapia de fala, recusou a terapia de fala. Quer dizer, isto é tudo anormal. E depois temos a juíza Maria Alice José da Silva, que aceita retirar uma criança quando há um processo de abusos sexuais e há um processo de guarda a correr, aceita a retirar e a dar a guarda à pessoa que está a encobrir. E pior, essa juíza ameaça-me. Esta juíza não responde a requerimentos, esta juíza vê-me no tribunal, estou lá para falar com o Ministério Público, ficou furiosa por irmos ser ouvidos pelo Ministério Público, então veio tentar dizer que não tinha responsabilidade nenhuma nas decisões que ela assinou, e depois diz-me que se eu volto a dar entrevistas ou que se eu falo sobre o assunto, que me vai meter um processo sumário. É bom que o meta, quer o processo sumário, que é para saber a pouca vergonha que isto tudo é e o que é que ela realmente fez. Vamos só entender uma coisa. Pelo que nós entendemos aqui, há jogos de interesse. E a advogada Susana Inglês, pelo que estamos a explicar, é alguém com muita influência. Sim, ela ainda consegue envenenar mais um processo. A decisão desta juíza vai a recurso, o recurso era para o Supremo Tribunal, foi para o Tribunal da Relação, e a juíza Anabela de Castro e Couto deteta as irregularidades todas no processo, manda repetir o processo, no entanto, diz que não tem poder para declarar o ato nulo e não devolve a criança à casa, o que viola a Constituição da República de Angola. Ela tinha poder suficiente e perante isto tudo a medida tinha que ter voltado a casa. Portanto, a terceira juíza a tomar uma decisão aberrante e hoje em dia é uma juíza do Supremo Tribunal. E essa conversa de que os tribunais se recusam a ouvir o Ministério da Saúde é verdade? É verdade. No julgado de menores não quiseram ouvir o Ministério da Saúde, preferiram ouvir uma associação profissional que trabalha à margem da lei e que não faz eleições em 14 anos, não apresenta os resultados do que faz, nada. E essa associação profissional que tenta ser ordem dos advogados, mas nunca conseguiu escrever os estatutos que fossem dignos de ser aprovados, em 45 minutos destruiu o trabalho, desmente o trabalho do Hospital Psiquiátrico de Luanda, desmente a psicóloga que trabalhou com a minha filha durante 3 anos, inclusive na escola, e que explica tudo o que se passa, desmente o que dizem os terapeutas da fala, desmente o testemunho da criança, desmente o que o pessoal que trabalha em minha casa assistiu, o que os seguranças assistiu, quer dizer, e ouviram. Portanto, em 45 minutos com a minha filha decido que nada é verdade. E a seguir, como se não chegasse,
passa a informação para fora e antes de me terem ouvido, já era conhecido por jornalistas e na Rádio Eclésia a conclusão, o resultado. Quando eu alerto o responsável por essa associação, recusa-se a ouvir-me e tenta armar ofendidinho. Ok, vamos só fazer uma coisa, vamos para entendermos melhor. Descreva só, por favor, o que a menina tem lhe dito sobre os abusos sexuais, só para nós entendermos. Okay. A minha filha infelizmente foi completamente seduzida, não gostava e pedia para que não a magoassem. Portanto, ela não quer ser magoada. Ela nem tinha noção que ser mexida e que ser tocada estava errado. O que é que os abusadores faziam? Sexo oral com ela e manipulavam a genitália com os dedos. Também, a menina também demonstrou, e isto inclusive está gravado, masturbação vaginal e anal ensinada pela mãe para ela fazer para os tios. Qual é a relação familiar? Alguma relação familiar que ela tinha com esses abusadores? Que eu saiba, não. Aqui em Angola chama-se tios a tudo que é adultos que se relacionam amigos dos pais. A miúda descreve mãe a fazer sexo a dois no Conselho, no Comando Provincial de Luanda e esses dois indivíduos a mexerem nela. No entanto, isto não impediu a miúda de ser entregue à mãe. Agora o que eu gostava... Nós pedimos a confiança a todos os processos. Vamos chegar nesse processo, que eu gostava de entender o seguinte: como é que essas pessoas tiveram acesso à sua filha, esses abusadores tiveram acesso à sua filha? A mãe dava acesso à filha nas visitas ao fim de semana, a mãe dava-lhes acesso à filha. Com essa intenção de abusá-la sexualmente? Não faço a mínima ideia, não estava lá, não sei se estava bebida, se estava debaixo de influência, se estava muito deslumbrada, não sei. O que a minha filha diz é que a mãe sabe e gosta. Gosta de ver a sua filha a ser abusada? São as palavras dela, estão filmadas, está gravado. E o hospital psiquiátrico também está a par. Então a mãe sabe disso? Claro que sabe. Ok. O que nós queremos entender também é o seguinte: eu estava a lhe fazer a pergunta. Este processo, pelo que estamos a ver, querem lhe vencer no cansaço, querem lhe dar mais tempo a este processo, se calhar para encontrar o que não sabemos. Me parece que quem tem conhecimento, quem tem influência aí, os abusadores, a advogada, a mãe... Bem, sem dúvida que os abusadores têm influência, sem dúvida que a doutora Susana Inglês, que é responsável pelo martírio da minha filha, tem as influências necessárias para isto. Depois entram outros advogados que fazem parte do coletivo de advogados criado para a defender, a Gisela Faria Martins, que liderava este coletivo, que foi condenada num processo disciplinar, e há o acórdão da Ordem dos Advogados, fiquei provado que ela agiu com dolo a prestar falsas declarações, que violou os deveres dos advogados para com a sociedade, que não respeitou o Código de Deontologia. Em qualquer parte ela tinha sido proibida de exercer, apanhou uma multa de 1 milhão de kwanzas, uma coisa muito seródia, parece-me, tendo em conta o mal que fez a mim, que fez à minha família, os estragos que ela fez na minha imagem, os estragos que ela fez em Portugal, porque ela é casada com português e parece-me que tem dupla nacionalidade. A minha família, ao ouvir estas coisas, até a Procuradoria Portuguesa teve interesse em falar com os meus filhos e fora, portanto, tudo foi tratado. Ok. Guerra, em alguma situação, não sei, ouvimos, não sei se foi mesmo durante o julgamento, a advogada alega que o sangue que foi encontrado na menina é sangue de cabrito, isso é verdade? Ela diz que o sangue que foi encontrado nas cuecas da minha filha é sangue de cabrito. Para isso ela vai ter que apresentar os testes. Mas eu alerto que 3 médicos em 2 hospitais observaram o sangramento. Portanto, eu não sei, se calhar na família dela tem sangue de cabrito, mas na nossa não há sangue de cabrito, é mesmo sangue humano. Ok. E o que é que a mãe tem dito, a sua ex-mulher tem dito sobre a situação? Primeiro dizia que a minha filha tinha sido abusada, disse no julgado de morte que a minha filha tinha sido abusada por amigos meus. Depois, afinal, já não tinha sido abusada. Primeiro disse que não conhecia o tio Carlos, depois já conhecia, era um amigo dela, que nunca tinha estado com a filha, depois tinha estado em julho, depois tinha estado em novembro, depois ficou revoltada quando se perguntaram o estado civil do homem, e ela disse que ele era solteiro e alguém corrigiu dizendo que ele era casado, teve uma crise. Portanto, ela está a tentar abafar e a branquear isto o melhor possível. A minha filha diz que o tio Carlos agora, o tio Carlos agora é bom, dá chocolates bons, não pode ficar sozinho em casa dele, já não pode ir à casa dela, mas não pode levar apenas a mãe, tem que levá-la a ela também, porque se ele não for visitar ele vai ficar triste, ele não pode ficar sozinho em casa e a casa dele não pode estar vazia.
Ok, mas o estranho é que a guarda era suposto que enquanto como estivesse consigo, exatamente, e porque está numa fase de investigação e o processo está aí em andamento, e ainda que tivessem que fazer alguma coisa para que ainda que entendesse que a guarda não ficava contigo, que ficasse pelo menos com avós, exatamente. O que não entendes é porque é que a guarda voltou para a mãe. A guarda voltou para a mãe, para a filha nunca mais poder falar, não se poder identificar, finalizar a identificação dos 2 indivíduos que ela identificou em retrato falado, e dos quais nós conhecemos as matrículas, é para não se poder avançar contra o Carlos, que está identificado por fotografia, para ser silenciada. Ainda hoje, as poucas visitas que tive, em 2 anos, e que duraram entre 90 minutos a 2 horas, são feitas na presença da mãe, com a mãe a calar. A filha já levantou a mão à mãe e acusou, disse à mãe que a mãe quer discutir e que ela não quer discussão, e pede para a mãe a deixar falar comigo. A filha pede para vir morar para a minha casa. Há uma gravação de uma conversa que ela está a ter com os meus pais, em que ela diz que o desejo dela de aniversário este ano foi voltar a ser pequenina, voltar a ter 3 anos ou 4 anos para morar com o pai. A minha filha tinha um tipo físico muito robusto, muito musculada, andava a cavalo, estava a aprender a nadar, fazia jiu-jitsu, apesar de ser tão nova, tinha um corpo mesmo. Quantos anos tinha ela na fase? Essa fase estava com 4 anos e meio, pesava 20 quilos. Hoje em dia, com 7 anos, garanto-lhe que não pesa os mesmos 20 quilos. Eu tenho lesões de desporto muito graves nos 2 ombros e consigo levantá-la com uma facilidade doida. Portanto, ela nem sequer meteu peso. E o crescimento dela abrandou imenso. Portanto, não sei o que é que se passa, porque sempre teve as refeições na escola. As refeições nesta escola também sou eu que pago. Portanto, não percebo o que é que se passa com ela. O que é que pretende, Sr. Gaspar? Eu pretendo que, já que a magistratura, pela forma como está a agir com as ações aberrantes, e a Procuradoria parece que tem alguma estima na pedofilia, e estes pedófilos estão obviamente muito bem protegidos, que entreguem a minha filha para eu poder criar longe de toda esta podridão, longe de todos estes comportamentos degenerados, em segurança, juntamente com o outro irmão, porque ela tem 3 irmãos, juntamente com o outro irmão, em paz e sossego, com toda a estrutura de apoio que tinha anteriormente. Ela tinha terapeutas da fala, tinha explicadores. Ela tem dificuldades por causa das pancadas que levou na cabeça. Isto vai ter que se acabar de diagnosticar, nunca nos deixaram acabar de diagnosticar. Tem dificuldades de fala, tem dificuldades de controle da mão, muitas dificuldades de escrita, e precisa também de acompanhamento psiquiátrico. Em minha casa, ela tinha permanentemente, ou estava na escola, ou tinha permanentemente 2 adultos com ela, tinha atividades terapêuticas. Quer dizer, é uma criança que havia um investimento muito grande. Porque para mim e na nossa cultura, os nossos filhos são muito importantes, são muito valiosos. Não temos muito, eu tenho 4, e os investimentos que eu faço nos meus filhos e as preocupações que eu faço com os meus filhos são extremas. Ok, pois é. Uma pergunta que eu também gostava de fazer é: como é que é para um pai saber que a sua filha está a ser vítima de abuso sexual? É absolutamente destrutivo, por aí fora. O que acontece é que eu tenho que resolver o problema, e a energia para trabalhar e para lutar tanto pode ser positiva como negativa. Eu, se estou revoltado, levanto-me da cama e vou trabalhar e levo a energia do ódio, da raiva. Nos dias em que estou com pena dela, levo a energia da tristeza. Portanto, toda a energia serve para trabalhar, e todas as minhas energias estão direcionadas para trabalhar e para recuperar a minha filha. A parte profissional é importantíssima, porque é daí que me dá provas de sanidade mental, que dá a dignidade e que dá a força e o dinheiro necessário para continuar nesta luta. Em que pé, nesse momento, está o processo? Em que pé está? A qual deles? Há 8 processos. Neste momento, olha, houve uma tentativa de assalto à minha casa, estranhíssima. Não se vai assaltar uma casa às 9 da noite num domingo, na Rua do Nova Vida, da entrada principal. Entraram por um muro que tem cerca de 3 metros de altura, passaram um arame farpado, caíram numa estufa e foram apanhados por um segurança. O indivíduo está em liberdade, a Procuradoria nunca nos deu o número do processo, e o indivíduo no interrogatório manteve uma história que não faz sentido, que vinha à minha casa buscar chapas, ferros e a botija de gás. Um bocado estranho, na minha casa só há botija de gás. Também disse que estava a fazer roubos nos vizinhos e foi corrido pelos vizinhos. Os vizinhos vieram em nosso socorro quando ouviram os tiros. Portanto,
É só fenómenos. Há uns anos houve tiros sobre a minha casa, foi participado, no entanto a folha dessa participação, e se caderno onde está essa participação não aparece na esquadra. Uma amiga da minha, uma pessoa que se relaciona com a minha ex-mulher, meteu-me uma queixa por difamação, com prova adulterada, com declarações falsas. Eu sou arguido em liberdade, com termo de identidade e residência, apesar de a prova ter estas circunstâncias e a Procuradoria saber. Okay. Também, o crime de difamação já foi amnistiado, portanto não faz sentido, mas eu continuo com esta situação. O professor de Jiu-Jitsu das crianças foi atropelado e ameaçado por estar a divulgar o assunto, no entanto também não se vai a lado nenhum. A minha ex-mulher fez-me ameaças de morte e 2 indivíduos da polícia ameaçaram as testemunhas. Teve na Procuradoria estes anos todos, nunca teve número de processo. Okay. Na escola, esse processo também não avança, e a escola, que pertence à Avelina Escórcio dos Santos, a mulher do General Bento Cangamba, também não faz nada contra o assunto, e a polícia não avança. Portanto, isto é uma série de fenómenos. O processo da Guarda deveria estar no Supremo, e do Supremo irá para um Tribunal Internacional, em que isto irá ser a maior das humilhações. Uma coisa que eu não gosto, tenho família angolana, portanto não apreciava isso, mas infelizmente vai ter que ser, não avança. O processo de abusos sexuais arquivado por um vice-procurador-geral da República de forma que viola a Constituição da República de Angola. Um processo de alienação parental usado para entregar uma criança às mãos de quem deixou os pedófilos tocarem. Portanto, isto está tudo enviesado. Ok. Negação de justiça. Nós estamos já no final da nossa entrevista. Eu gostava de saber o seguinte: o processo que mais lhe interessa, mais importante, é o da Guarda ou do abuso sexual? Da Guarda. Da Guarda. O da Guarda permite salvar a minha filha. Os abusos sexuais eu acho que interessa à sociedade angolana. Querem pedófilos a tocar nas outras crianças que os pais não tiveram coragem ou que as mães não tiveram coragem de denunciar, porque estes indivíduos não tocam numa criança por ano. Okay. Dezenas de crianças. Isto está mais que estudado. Muitas crianças a passarem por isso. Querem 3 pedófilos à solta, querem a advogada Gisela Faria Martins a proteger e a dizer as coisas mais descabidas, querem a advogada Susana Inglês a agir desta maneira. Isto é um tema que os angolanos e a sociedade angolana têm que decidir. Queremos estas pessoas, queremos a juíza Maria Alice José da Silva de julgado de menores a mandar crianças num julgado de menores de volta à casa onde são abusadas, querem o juiz João Sérgio Tate a fingir que não pode fazer nada por uma guarda e a permitir que uma criança continue em situação de risco e a violar, querem continuar a assistir às violações da Constituição da República de Angola, querem o futuro das crianças destruído para o prazer dos filhos dos privilegiados. É isto que pretendem. Isto é uma questão mais para os angolanos, porque o processo de abusos sexuais é um processo que vai trazer a justiça, mas tirar de circulação pessoas perigosas. Mas parece que a Procuradoria e a Magistratura pensam de maneira diferente. Sr. Manuel Guerra, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Do nosso lado está tudo dito. Quer deixar alguma outra informação? Eu quero. Por favor. Temos perfeita noção que a minha vida está em risco. As ameaças foram várias. A tentativa de assalto é muito estranha. Como é que está um indivíduo que entrou, que passou, casa tem um perímetro exterior, passou e tem um segundo perímetro, entrou no segundo perímetro, passou 2 perímetros. Como é que esse indivíduo tem liberdade e não há um número de processo? Como é que dois indivíduos da polícia ameaçam testemunhas e não há um número de processo? Como é que a minha ex-mulher ameaça-me de morte em público e não há um número de processo? Como é que o meu filho é ameaçado no recinto escolar e o processo não avança? Como é que uma juíza que não responde, juízes que não respondem a requerimentos ao longo de anos, não respondem a nada, não fazem o seu trabalho, continuam nas posições e alegremente a julgar? Como é que isto continua? Como é que as queixas vão parar ao Conselho Superior de Magistratura? Um dos juízes tem 1, a outra tem 2, vai brevemente ter 3 e não acontece nada. É esta a justiça que estamos a servir. Como é que querem que os estrangeiros venham para Angola, tragam as famílias e se sintam seguros? Como é que querem que as pessoas de bem angolana, as pessoas de bem e testemunhas de Jesus, pessoas boas, façam uma vida normal aqui, em paz e sossego, sabendo que estas coisas se passam? Ok. Pois é, está dito. Muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto. Estou estupefacto com a informação que partilha aqui conosco e não tenho mais muito a dizer, só desejo que tenha o melhor desfecho para a menina Maria, principalmente. E, naturalmente, na situação em que está, o melhor desfecho mesmo é estar como pai. Ouvintes, muito obrigado pela vossa presença e audiência. Muito gosto em tê-lo do outro lado. Foi mais uma entrevista na sua Rádio 20. Técnica e seleção musical, seu programa. Milton Júnior, lá de Bravo, no áudio. Pinox Pro nas imagens. Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.